Shalom, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Bispo Vanderlei Mariano, Pátria Minha. Inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. Hoje eu quero falar do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu congregava numa igreja que ninguém falava em língua, ninguém era batizado no Espírito Santo. Ao ler as Escrituras Sagradas, eu via muita a Bíblia falar dos dons de língua. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 a seguir, Efésios 6:10. Então, e muitos versículos mais. Eu não via ninguém falando em língua, eu não via ninguém buscando o Espírito Santo. Foi então que eu quis buscar o Espírito Santo. Eu quis buscar a presença de Deus. Mas para mim receber o Espírito Santo, dependia também do lugar onde eu estava. Porque tem lugar que você vai, algumas denominações, que se você falar em língua, eles falam que você está doido. Se o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, dentro de algumas denominações, eles mandam você sair do culto, eles mandam você embora, eles vão te frear. Foi então que eu busquei uma igreja que eu podia orar em língua. Foi então que eu procurei uma igreja que eu podia sentir o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age da forma de um código entre você e Deus. Quando você ora em língua, quando você é batizado com o Espírito Santo, e quando você começa a orar em língua, você recebe esse código, um acesso, uma senha, que te dá acesso a Deus. O diabo, ele não interpreta o dom de língua. O dom de língua foi feito para quem quer falar direto com Deus. Quando você ora em língua, você está falando direto com Deus. Quando você ora no Espírito, você está falando direto com Deus. Quando você ora na língua portuguesa, que é a nossa língua brasileira, todo mundo sabe do que você está falando. Mas quando você ora na língua de Deus, na língua do Espírito Santo, você fala direto com Deus. E Deus sabe do que você está falando. Porque quando nós oramos para falar com quem? Com Deus. Sim ou não? Quando eu oro em língua, quando você ora em língua, você está falando direto com Deus. Deus sabe do que você está falando. Deixa eu dar um exemplo para você. Lá em Jerusalém, muitos brasileiros chegam lá em Jerusalém
E Jesus, os judeus não sabem quem foi Jesus. O nome de Jesus é Yeshua, não é Jesus. Aqui no Brasil, na nossa língua portuguesa, Jesus, todo mundo sabe quem é Jesus, o Filho de Deus. Mas lá em Jerusalém, lá se você falar lá para os judeus lá, quem foi Jesus, onde Jesus nasceu, eles não sabem. Eles vão falar para você, nós não sabemos quem foi Jesus, porque o nome verdadeiro de Jesus chama Yeshua. Yeshua, bispo, e o de Deus? De Deus, Jafé, né? El Shaddai, Elohim, né? Então, quando eu oro em língua, eu estou falando direto com Deus, eu estou falando direto com o Pai. É importante você buscar os dons do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo é Ele que nos leva, que leva a nossa oração, que leva a nossa súplica, que faz Deus ouvir a nossa oração. Então, minha amiga, meu amigo, foi então que eu procurei uma igreja pentecostal, igreja missionária pentecostal do Brasil, em Araguari, na Avenida Maria Badia da Costa 780, vai Brasília. Foi então que eu procurei essa igreja, e nessa igreja eu tive liberdade para buscar a presença de Deus. Nessa igreja eu tive liberdade de orar em língua. Ninguém me barrou, ninguém mandou parar. Eu orava em língua, outros irmãos oravam em língua, né? Eu recebia poder de Deus, outros irmãos também recebiam o poder de Deus. Ou seja, eu estava no meu lugar predileto, eu estava no lugar que eu queria, onde eu tive liberdade para buscar o Espírito Santo de Deus. E como é bom a gente buscar o Espírito Santo de Deus. Como é bom a gente orar em língua. Como é bom, como é bom. O dia que você for em Jerusalém, você vai ver que maravilha. Os judeus orando em línguas. Foram vistas entre eles línguas repartidas como línguas de fogo. Como é bom você estar num lugar onde você tem liberdade de receber, buscar, orar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Como é bom. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? É isso que hoje eu estou falando dos dons do Espírito Santo. E quem ora em língua edifica a sua alma, edifica a sua vida com Deus. Eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu não sabia. As pessoas falavam para mim do Espírito Santo, eu não sabia o que era o Espírito Santo. Tem um livro do Benihim, chama Bom Dia Espírito Santo. Lê esse livro para você ver. Tem ele nas livrarias, você pode encomendar pela internet. Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Lê esse livro para você ver o tanto que esse livro é poderoso. E quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, meus irmãos, você acorda cedo, você fala bom dia Espírito Santo. Você vai dormir,
Você fala: boa noite, Espírito Santo. Você vai trabalhar, quando acaba o horário de trabalho, você fala: obrigado, Espírito Santo. Você tem acesso com o Pai. Você está ligado com o Pai. Você é grato ao Pai. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Deus abençoe sua vida. Shalom a todos. Shalom a todos. Baruch, Adonai, Jafé, Shalom, El Shaddai, a todos. Que maravilha, que coisa maravilhosa receber o Espírito Santo.